Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula da nossa escola dominical. Hoje é a lição de número 12 e para iniciar nossa aula eu vou pedir para a Isa nos dirigir a Deus em oração. Querido Deus, bondoso Pai, te agradeço, Senhor, que o Senhor está dando essas possibilidades da aula. Mesmo tão longe, nós estamos conectados pela internet. Que o Senhor possa dar sabedoria para a tia Karina e para a tia Sara, para elas poderem falar mais de ti para nós. Que o Senhor possa nos dar uma boa aula, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, só deixa eu arrumar aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Espera aí. A nossa lição de número 11, um lugar de comunhão. Então, nós estamos vendo, né, estamos chegando já ao final do nosso credo apostólico, não é verdade? Fomos aí caminhando por todo ele, agora estamos chegando lá no finalzinho. E na aula passada nós vimos o que era necessário para uma igreja ser chamada, porque a gente viu a parte do credo que creio na igreja universal, que é na igreja de todos os santos, independente de placa, independente de nome, mas o que ela realmente precisa ser para ser uma igreja do Senhor. Foi isso que nós vimos, né, na aula passada, na Santa Igreja Universal, que nós vimos que tem que ser pregada a palavra de Deus, tem que ter a reunião, né, da igreja, a comunhão, a oração, a palavra, que é muito importante, e ver se a doutrina daquela igreja condiz com a palavra de Deus. Foi isso que a gente viu na última aula. E hoje nós vamos ver que a igreja, ela não é o templo, ela não é, a gente está lá com o nosso templo, né, que a gente não está podendo ir direito, né, estamos limitados nesses dias de quarentena, mas a igreja não é o espaço físico, mas são as pessoas, é eu e é você. E sem essas pessoas não é a igreja. Então nós vamos ver qual é o intuito da gente ir até a igreja, apesar de a igreja serem pessoas, mas por que nós devemos ir até a casa do Senhor? É isso que a gente vai ver na nossa aula hoje. E para exemplificar isso, nós vamos primeiro ver assim, mas por que eu tenho que ir na igreja? Se a igreja sou eu, porque sem mim não tem igreja, a igreja não é o templo, todo mundo já entendeu isso, né? A igreja não é o templo, a igreja são as pessoas. Então, se eu que sou a igreja? Por que eu preciso ir até a igreja? Por que eu preciso estar lá para agradar a Deus? Será que eu tenho que ir lá só para orar? Só para louvar? Esse é o meu único papel? A gente vai ver nessa aula que não é bem assim. A gente vai ver hoje uma passagem da Bíblia que fala quando Jesus ele tinha a idade aproximada de vocês. Ele tinha 12 e ia fazer 13 anos. Ele é que nem vocês, né? Pré-adolescentes. Então, Jesus, ele estava lá, indo o quê? Todo ano ia-se ao templo, né? Que não existiam várias igrejas que nem tem hoje em dia. Os israelitas iam até o templo para dar o seu sacrifício, para louvar a Deus no templo, e era uma vez por ano, era uma jornada, a cidade enchia de gente, e era isso que acontecia. Todo mundo ia lá naquela época do ano para dar suas ofertas, para cantar, para louvar e para estar em comunhão. O que aconteceu? Jesus, ele morava lá em Belém, que era uma cidadezinha que tipo tinha lá os seus sacerdotes, né, os seus doutores da lei, mas tinham poucos. Quando ele chegou no lugar que ele viu que tinham várias pessoas que sabiam da palavra de Deus, várias pessoas que podiam compartilhar com ele conhecimento, ele ficou, nossa, eu quero ficar muito aqui, eu quero participar disso, eu quero aprender um pouco mais, eu preciso aproveitar esses momentos que eu tô aqui. E aí o que aconteceu? Maria achou que Jesus estava com José e José achou que Jesus estava com Maria. Mas só que Jesus não estava com nenhum dos dois. Jesus aproveitou para ir lá para o templo para estudar. Isso gerou uma certa confusão. Maria e José ficaram por um tempo preocupados, ficaram um bom tempo sem ver Jesus e aí descobriram que ele estava lá. Por quê? Porque Jesus queria permanecer no templo para aprender mais sobre o nosso Pai. Olha ele ali, ó. Vocês estão vendo a figura? Ó?
Jesus, no meio de todos os sacerdotes, que ele estava perguntando, ele queria aprender, ele tinha sede de conhecimento, não de água. Ele tinha sede de conhecimento, ele queria aprender. Então ele perguntava, ele falava, e ele já sabia muito da palavra de Deus. Então, além de perguntar, ele também discutia, mas não no sentido ruim da palavra. Ele estava lá debatendo para fazer as pessoas pensarem, para entenderem um pouco mais sobre a palavra de Deus. E Jesus, ele estava de boa com os doutores da lei, fazendo o que para ele era muito importante e muito interessante. Mas aí a gente pode pensar assim, tia, a gente está falando de Jesus, o Filho de Deus. Para ele, devia ser muito mais fácil, né? Ele já conhecia tudo, já era o Filho de Deus. Mas não, gente, a gente tem que lembrar que Jesus, ele se tornou homem. Ele se tornou homem para conhecer os nossos defeitos, aquilo que afligia a gente. Então, uma das coisas que ele tinha que enfrentar também era as distrações. Ele não estava apesar de ele ser filho de Deus, ele tinha nascido, ele era um homem como nós. E aí, como homem, ele tinha sentimento de distração, mas ele queria o quê? Ele focou naquele momento em aprender mais sobre Deus, em a debater, em a discutir com os sacerdotes lá no templo. E ele não perdeu essa oportunidade de aprender. Deixou até os pais dele meio preocupados, mas ele não quis perder essa oportunidade. Porém, como a gente não, como eu falei agora, a gente não pode esquecer que Jesus, ele também era um humano. E aí é o exemplo que nós temos que ter. Como Jesus foi até o templo na idade de vocês, com esse interesse de aprender mais, nós também temos que ser assim. Nós temos que ir à casa do Senhor, não só para louvar também, mas para orar e para aprender, porque juntos em comunhão nós podemos o quê? Discutir. Não é legal que a aula no Zoom? Por quê? Se eu gravasse só lá no YouTube, a tia só ia falar, e vocês iam só escutar. Mas aqui eu posso perguntar, a gente pode trocar informações e aprender melhor. Por isso que a gente se reúne. E aí agora a gente vai ver os porquês de nós termos que ir até a igreja, o lugar que está em comunhão dos santos. Então eu fiz aqui uma tabelinha para a gente, ó, a comunhão dos santos. Tá todo mundo conseguindo ver? Dá um joinha para a tia. Ótimo. Então, primeira parte, a gente vai ver o porquê. É uma ordem e Jesus e seus discípulos nos deram um exemplo. Quem está com a Bíblia aí? Vamos lá, vamos começar a ler a Bíblia. Eu vou pedir para a Ana primeiro ler Deuteronômios, capítulo 12, versículo 5 e depois o versículo 11. Tá, Ana? Deuteronômios, capítulo 12, versículo 5 e o versículo 11. Tia, tá me ouvindo? Sim, Aninha, pode ler para a gente, por favor. Deuteronômios 12, o versículo 5 e depois o versículo 11. Ok. Mas buscareis o lugar do Senhor, vosso Deus, escolherem todas as vossas tribos, por ali o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Agora o 11. Isso. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome, e esse lugar fareis chegar tudo que vos ordeno, vossos holocaustos, vossos sacrifícios e vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e todas as escolhas dos vossos votos feitos ao Senhor. Isso, então é uma ordem do próprio Deus. Mesmo quando o povo ele estava no deserto, Deus mandou, apesar de não ter um templo, porque eles viajavam, né? Não podia ter um templo em cada lugar que eles paravam, mas fizeram um tabernáculo como se fosse uma tenda para que as pessoas fossem lá adorar a Deus. Então é uma ordem do próprio Deus que as pessoas se construa um templo, lugar de comunhão, e a ordenança é que as pessoas irem até esse lugar para poder louvar e adorar o seu nome. E Jesus e seus discípulos deram o exemplo. Eu vou pedir para a Rosa ler para a gente Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Tá me ouvindo, Pro? Sim, pode ler, Rosinha.
Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então, viu, era costume, não só na época de Moisés, mas na época de Jesus era costume ir até a sinagoga. Então, era uma ordenança de Deus e Jesus e seus discípulos foram à sinagoga para mostrar que mesmo Jesus vindo, ele deveria continuar. Ele como exemplo, foi à sinagoga para que os seus discípulos, todas as pessoas que acreditassem nele, continuassem essa comunhão na igreja, no templo. E agora o próximo tópico é para quê? Tá, eu sei que eu tenho que ir porque Deus ordenou, Jesus deu exemplo, mas para que eu preciso ir para a igreja? Então, para eu ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos e servir e te escreveu errado, hein? Aprender. O R foi para o lugar errado, mas tudo bem, vocês estão entendendo, né? Servir e aprender. Vamos lá, eu vou pedir para a Isa ler para a gente Isaías, capítulo 56, versículo 7. Isaías, capítulo 56, versículo 7. Tá bom? Isaías o quê, tia? Isaías, capítulo 56, versículo 7. É 56:7? Isso, por favor. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os meus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Isso. Então, eles iam lá para prestar louvores e sacrifícios, oração, que fala nesse versículo. Então, eles iam para lá para quê? Para comunhão com Deus. Era, além da nossa comunhão pessoal, que nós devemos ter lendo a Bíblia, orando, era necessário também a comunhão no templo, com a ordenança que a gente viu de Deus. Agora, eu vou pedir para o Luquinhas ler para a gente Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42, Luquinhas. Tá. Sobre a comunhão com os irmãos. É no Novo ou no Antigo Testamento? No Antigo. É o quinto livro do Antigo Testamento, Luquinhas. É Atos 2:42? Atos 2:42. Acho que Atos é Novo Testamento. Ah, tá. É novo. Eu falei velho? Falou. Nossa, desculpa. Novo. O quinto livro do Novo Testamento. Desculpa. Perdão, Luquinhas. Eu falei a ordem certa e falei o testamento errado. Foi mal. A gente tá precisando cantar uma musiquinha de novo. Ok. A musiquinha dos livros. Gênesis, Êxodo, Levítico. Depois. Ok. É qual? Atos, capítulo 2, versículo 42. Capítulo 2, 42? Isso, por favor, Luquinhas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Isso, então, viu? Esse versículo fala do início da igreja, que eles estavam sempre juntos, partindo o pão, comendo junto, orando junto. Então, na comunhão com os nossos irmãos, é muito importante a gente estar junto para se fortalecer. Às vezes a tia pode estar meio abatida, desanimada, e aí vem a Ana e me dá um abraço bem gostoso, aí eu já dou aquela animada, eu falo assim, tia, você tá bem? Eu tô orando pela senhora, eu vi que a senhora tá meio tristinha, aí aquilo já fortalece, já une a gente, e é isso que é importante, da gente estar junto, para a gente poder orar um pelo outro, ajudar um outro, e na parte de servir e aprender. Tia Sara, lê pra gente 1 Pedro 4:10, por favor. 1 Pedro 4:10. Isso. Deixa eu abrir aqui. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, Deus deu um dom para cada um de nós. Às vezes umas pessoas sabem cantar, às vezes umas pessoas sabem lavar uma louça, que é uma beleza, varrer um chão. Às vezes a pessoa sabe orar muito bem, ora por todas as pessoas. Então, Deus deu um dom para cada um. E todos os dons juntos fazem com que a igreja cresça. Não adianta só saber orar e não saber pregar. Então, tem um irmão, um pastor que prega. Então, servir e aprender qual é o meu dom, desenvolver ele para poder servir aos meus irmãos. Então, para quê? Para comunhão com Deus, por quê? Porque a igreja é um lugar especial para a gente orar e louvar a Deus, para comunhão com os irmãos, porque para eu conhecer mais as pessoas que amam ao Senhor e que são a minha família da fé, e para servir e aprender, porque assim nós podemos servir, ajudar as pessoas e aprender mais de Deus. E por último, travou? Peraí. Como eu faço para ter a comunhão? É só eu ir até a igreja? É só eu chegar lá e eu sento no banquinho e aí eu já estou em comunhão com os santos? Não é bem assim. É com amor e com reverência. Quer ver? Diogo, você está com a Bíblia? Sim. Lê para a gente, por favor, Salmo 26, versículo 8. Para a gente ver a parte do com amor. Salmo 26, versículo 8. Eu amo, Senhor, o lugar da sua habitação, onde a tua glória habita. Então, a gente tem que ir lá porque é o quê? É o lugar que Deus escolheu para que o seu nome seja louvado e glorificado. Então, eu tenho que ir com amor, eu tenho que amar aquele lugar. Eu tenho que cuidar daquele lugar. Eu tenho que estar lá com o meu coração aberto para poder aprender, para poder ajudar, para poder servir. E para a gente ver o com referência, eu vou pedir para a Ana ler de novo para a gente, Eclesiastes 5:1, Ana, por favor. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Eclesiastes veio depois de Provérbios, tá, gente? Obrigada, tia. Eu já tava aqui me enrolando, falei assim, gente, onde é que Não, fica tudo bem. Eclesiastes. Capítulo 26. Oh, desculpa, Eclesiastes 5:1. Achei, tia. Lê para mim, Ana, por favor. Eclesiastes 5:1. Isso. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, chegares para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifícios tolos, pois não sabem que fazem mal. Isso, então assim, não é para chegar de qualquer jeito, não é para tipo, tô indo para a igreja. A gente tem que estar feliz de ir para a igreja, mas saber que lá é um lugar de reverência, é um lugar onde Deus escolheu para habitar e para que a gente estivesse em comunhão. Então, a igreja é um lugar especial, que nós devemos nos comportar de modo especial.
Eu tenho que orar antes de sair de casa. Chegar lá, eu vou cumprimentar os meus irmãos. Agora não por causa da pandemia, né? Não dá pra gente fazer aquela social, mas ficar no meu lugar, em reverência, orando, pedir para Deus para que eu possa aproveitar ao máximo aquele período. Lembra que Jesus, ele foi lá e quis aproveitar ao máximo o período que ele ia ficar com os doutores da lei? Ele queria aproveitar ao máximo esse período. E a gente também tem que ter isso. Não só, agora eu tenho que ficar de pé. Agora eu tenho que sentar. Agora eu tenho que cantar. Agora eu tenho que ler a Bíblia. Agora o pastor vai falar um montão. Não, eu tenho que prestar atenção. Tanto que o culto, ele é dividido em partes. Primeiro a adoração, depois a confissão de pecados. Quando eu orar, eu realmente estou orando naquele sentido para que é aquela parte do culto. Então, com reverência, quer dizer que eu estou prestando atenção. Que todo o nosso corpo tem como objetivo estar na presença de Deus e com muito amor. Que todo o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração queiram estar naquele lugar e aproveitem o máximo possível. Até porque diminuiu bastante a nossa possibilidade de estar junto, de ir à igreja. Então, quando eu tenho essa oportunidade, aí que eu tenho que aproveitar ao máximo. Lembra que Jesus só ia lá para o templo uma vez por ano? Não, então ele queria aproveitar ao máximo aquele período. A gente também tem que aproveitar. Parece a gente na pandemia. Só vai uma vez. Mal tá podendo ir, né, Ana? Que dificuldade, não é verdade? Então a gente tem que... Por quê? Porque é uma ordem e os discípulos de Jesus deram exemplo. Porque... Para quê? Para ter comunhão com Deus, servir com os irmãos e servir e aprender. Comunhão com os irmãos e servir e aprender. E como? Com amor e com reverência. Então, a gente tem que ir e a gente tem que ir para dar o nosso melhor para Deus. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo para vocês, que a base da comunhão dos santos é o amor que sentimos um pelos outros. Eu não vou para um lugar ficar com pessoas que eu não gosto. Alguém vai para algum lugar ficar com pessoas que você não gosta? Não, né? Então, a gente vai lá porque a gente quer ficar um com o outro, a gente tem amor. Então, a gente precisa amar de verdade os nossos irmãos. Então, aqui, ó. Ó a melequinha que eu tinha que fazer. Vamos ver se vocês... Alguém consegue... Vocês estão conseguindo ler o que está escrito aqui? Socorrer. Isso, socorrer. Então, assim... Vocês conseguem ler? Então, nós sempre devemos estar buscando ajudar os nossos irmãos em comunhão com eles, saber do que eles realmente estão precisando. E aí, nós devemos também participar da vida dos nossos irmãos. Tá com eles? Ó, aqui, ó. Participar dos sentimentos, o que é? É estar com eles no momento que a gente está alegre, nos momentos de tristeza, para poder compartilhar isso com eles e ajudar. Então, vou pegar aqui, ó. Aí, vou pegar uma colher. E isso são coisas essenciais, ó, para igreja. É a base. Vou encher aqui 2 igrejinhas, ó. Então tá, enchi minhas igrejinhas. Mas isso só é suficiente? Não. A gente tem que... Que o quê, gente? Completar com oração. Isso, Adoração. Oração aqui, ó. A gente tem que... Isso, oração. A gente tem que, ó, orar também. Tô colocando oração nas 2 igrejinhas. Agora, adianta eu estar lá, eu participar, eu orar, eu cantar, eu louvar. Adianta fazer tudo isso se eu não estiver fazendo com amor. Com amor. E aí, agora que vem a meleca. Meleca, meleca. Vocês estão vendo aqui as 2 igrejas? Sim. Então, eu vou colocar amor só em uma delas. Vamos ver o que vai acontecer? Ixi.
Peraí. Eita. Ixi. Eu acho que eu coloquei pouco. Pera aí. Calma aí. Conta, moleque. Que é isso, tia? Fermento? Meleca. Acho que ela misturou leite com detergente com eu não sei o que mais. Olha o que está acontecendo agora, ó. Ó, vocês estão vendo? O que está acontecendo com a igreja que a gente pôs amor? Não tô vendo direito. Tá Você crescendo demais! Tá crescendo. Tá Vou fazer. transbordando, tia. Tá crescendo demais. Então, os mágica. 2 copos tinham oração, tinham a parte da gente ajudar o próximo, participar dos sentimentos, mas se a gente não envolver tudo isso com amor, a igreja não cresce. Olha a igreja crescendo, transbordando meu copinho. Gente, tá crescendo demais! Cresceu Eles têm os demais! mesmos ingredientes, mas Tem se eu mais que não colocar o capacidade. último, que é amor, não vai ter diferença. Se eu não fizer com Tia, amor, depois ensina a fazer isso. Eu também Tá quero bom. fazer. se eu fizer Eu de também. qualquer jeito e não colocar amor, vai chegar amor no meu computador daqui a pouco. Se eu não colocar amor, a igreja não cresce. Tenho que fazer tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer com amor. E essa comunhão entre os santos, nós estarmos juntos, também tem que ser feita com amor. E é o que fala a nossa parte do credo de hoje, ó. Na comunhão dos santos. Ó, os santos lá juntos, orando, juntos, aprendendo mais sobre Deus, juntos, para serem uma família da fé com amor. Eu amo muito vocês, a tia morre de saudade. E aqueles poucos momentos que a gente fica na igreja são tão especiais. Então a gente tem que demonstrar esse amor, orando, ajudando e fazendo o que Jesus nos ensinou, que era estarmos juntos. Ele deu exemplo e nós devemos... Olha como é que está a minha igreja crescendo aqui. Só está aumentando. Você pôs muito amor, né, tia? Eu Tem pus muito bastante amor. nessa. Sem amor, ó, viu? Eu quis pôr um pouquinho de amor, ó, não deu certo. Eu tive que enfiar amor aqui nele. Não é verdade? Então, que nós possamos estar sempre lembrando que nós devemos buscar a Deus pessoalmente, nós devemos nos dedicar na oração, na leitura da Bíblia, mas nós devemos também estar juntos, em comunhão. Amém? E eu, para encerrar, eu vou pedir para o Diogo nos dirigir Amém. em oração. Tá bom, Di? Você ora para a gente? Sim. Então, ora, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado por mais um dia de aula que concebe entre a comunhão de nós, que nós aprendemos, que para formar uma igreja completa precisa de amor ao próximo, ler a Bíblia, fazer tudo com vontade e com amor. E eu quero que acabe esta quarentena que está nos perturbando e que abençoe esta aula, que nos ensina muito sobre o que é esse credo apostólico, que ensina tudo sobre você, ensina tudo o que seu filho fez, ensina sobre o Espírito Santo que está dentro de nós. É isso que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Então, obrigada pela participação de todos. Um ótimo domingo e uma ótima semana, tá bom? Beijos e Tchau, tchau. gente. Um bom domingo. Tchau.